violência sexual, abuso sexual. Isso acontece com pessoas próximas ou só pessoas distantes? Ou acontece com pessoas mais próximas? Nesses dois vídeos nós vamos entender que pode acontecer com pessoas muito próximas, né? A partir de pessoas muito próximas no lar, de pessoas que se aproximam e de pessoas que nunca se teve o contato, a ocasião, o momento. Nós vamos entender como isso acontece, né? O abuso sexual, né? Como que ele nasce? De que maneira que ele nasce? E nós vamos compreender, e eu trouxe textos bíblicos, histórias reais, verídicas que aconteceu no passado e que nos dá uma base para nós entendermos esse assunto tão difícil e uma situação tão difícil que traz prejuízos, traz danos e traz consequências terríveis. Diga não ao abuso sexual. Diga não à violência. Diga não. Não aceite, né? Denuncie e vamos nos unir para que isso possa acabar. Eu quero mostrar o primeiro ato aqui terrível que aconteceu dentro de uma família. Em 2 Samuel capítulo 13, no verso 1, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, que se chamava Tamar. Outro filho de Davi, chamado Aminon, apaixonou-se por ela. Olha só, o outro filho, né, de Davi, que era meio-irmão, eram de Tamar, eles eram filhos por parte de pai, não filhos da mesma mãe. Tanto Tamar como Aminon, o Aminon, né? Ele se apaixonou. O primeiro indício é de uma paixão que leva ao ato, a ação, o abuso. E aí, olha só o que acontece aqui no verso 2. Ele estava tão apaixonado que até ficou doente. Aminon pensava que era impossível possuir sua meia-irmã. Ela era virgem, por isso não tinha direito de se encontrar com nenhum homem. Ela era virgem e irmã dele. Ele percebeu que isso impossibilitava dele se aproximar de Tamar. E aí então, ele, através de um amigo, teve uma ideia, né? E no verso 12 diz assim, olha só o que diz aqui, né? Não tinha tido nenhum homem. E ele falou assim para ela falou assim, não, meu irmão, não me obrigue a fazer isso. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não se faz uma coisa dessas em Israel. E ela falou assim, ó, não faça essa loucura. Como eu poderia aparecer depois disso diante dos outros? E você ficaria completamente desmoralizado. E você ficaria completamente desmoralizado, né? Ele falou para ela. Em Israel, por favor, fale com o rei, e eu estou certa de que ele me dará a você. Ele vai me dar sua mão em casamento. Mas fale com o rei, fale com nosso pai, Davi. Primeiro fale com ele, né? Aí depois ele acertando, deixando que nós casemos, não há problema nenhum. Mas Aminon não quis ouvir o que Tamar dizia, e como era mais forte do que ela, a forçou e teve relações sexuais com ela. Ele teve relações sexuais com a irmã à força. Ele não a ouviu. E ali ele abusou da sua irmã.
ele teve relações sexuais com a irmã à força. Depois teve nojo dela, no verso 15, e a odiou ainda mais do que a tinha amado antes. E então disse: sai daqui. Depois que ele abusou sexualmente da sua irmã à força, o irmão abusador, ele teve aversão. Olha só uma reação do abusador: ter a aversão à vítima, sentir nojo da vítima. E ali ele a desprezou, a expulsou, né? E ele falou: sai daqui, fora. E ela respondeu: meu irmão, você me mandar embora assim é um crime ainda maior do que você acaba de cometer. Você está me mandando embora? Não vai me assumir depois de tudo que você fez? Isso é um crime, meu irmão, né? E aí então ele a expulsou, mandou-a embora depois que abusou e desonrou a sua irmã. O abusador pode estar muito mais perto do que se imagina, né? Pode ser qualquer pessoa, né? Então nós temos que tomar o cuidado, olhar, né, a nossa filha, nosso filho, né? Olhar a filha, principalmente, né? Observar se está tudo normal, se está se escondendo, né? Tem que observar ali atentamente para ver se não tem nenhum vestígio de abuso, se a criança estiver anormal. Tem que estar observando. E olha só, em Gênesis 34, verso 2, Amor, o heveu, e chefe daquela região, tinha um filho chamado Siquém, e viu Diná, pegou-a e a forçou, e teve relações sexuais com ela. Ela foi numa festa, né? E ele a viu, achou muito bonita, e a forçou e teve relações sexuais com ela. Ele aproveitou dela. Agora eu vou mostrar para vocês, ele abusou, ele aproveitou. Ela era muito bonita, Diná, filha de Jacó. E este homem era um príncipe. Era um príncipe. Não precisava nunca, jamais, né, chegar numa situação dessa. Ele poderia chegar e conversar com ela e falar que gostou, que se apaixonou por ela, né? Começar no caminho certo e não ir para o lado do abuso sexual, né? Aminon, irmão de Tamar, a mesma coisa, né? Aminon também era um príncipe. Ele era filho do rei, só que ele era irmão. E esse jovem aqui, ele, né, era o Siquém, filho de Amor, o heveu. Ele era um príncipe, né? Ele abusou. Nós vemos que o abuso sexual não tem, o abusador, ele não tem classe social. Ele pode ser um príncipe. Ele pode ser um filho de rei. Ele pode ser uma pessoa da alta sociedade. Ele, né, está escondido por trás, né? Então nós temos que tomar cuidado, sim. O abusador pode ser a pessoa da mais alta sociedade, mas isso não dá o direito a ele fazer tal coisa. Não dá direito algum. E as consequências são sérias. Aqui, a consequência para os dois foi a morte. 2 anos depois, Aminon foi vingado por seu irmão Absalão. Ele chamou seus servos e fez uma emboscada e matou Aminon pelo crime que ele cometeu. O príncipe Siquém, o filho aqui de Amor, o heveu, ele também sofreu a consequência. E toda a cidade ali do príncipe foi incendiada. Todos os homens foram mortos, foram vingados,
todos, né? Todos pagaram pelo crime de Siquém. Está errado, não deveria ter sido todos, deveria ter sido somente ele. Mas como o pai chegou e pediu para que pudessem juntar as famílias e dar-se em casamento, Jacó aceitou, mas os filhos maliciosamente armaram e ali fazendo a circuncisão, os homens ficando fracos, eles covardemente foram lá e mataram a todos, né? Aqui a justiça teria que ser somente para Siquém, mas Jacó já havia, né, ali aceitado que se casasse. Mas aí a justiça deles foram feitas. As consequências é desgraça e tragédia. O abuso, ele é terrível e traz sérias consequências, né? Que esse vídeo possa trazer reflexões e ao observar uma diferença ali com a criança ou até mesmo adulto, né? A mulher é que sofre essas coisas, e nós vamos ver que não é só a mulher que pode sofrer um abuso. Tem que estar atento com o filho, com a filha, acompanhar, falar: filho, filha, se tiver um estranho que se aproximar de você e querer te dar algo, não aceite, né? Vai, peça socorro, peça ajuda, porque nós não sabemos onde estão estas pessoas, mas eles podem estar muito mais perto. Mas que essa mensagem possa ajudar, né, a ficarmos atentos com os nossos filhos e lutar contra esse abuso. Que Deus abençoe ricamente. Até o segundo vídeo.